Se tem alguém que ama lançar celular parecido é a Xiaomi. Só da família Redmi Note 10 temos 4 aparelhos para escolher no mercado nacional, partindo do Redmi Note 10 mais básico, que foi lançado oficialmente por aqui por pouco mais de R$2.000, até o mais avançado Redmi Note 10 Pro, que vai além dos R$3.000. O Tudo Celular também testou o Pro Max, lançado na Índia e que pode ser importado. E agora, qual das 5 opções é a melhor compra? Ainda vale a pena comprar um celular 4G ou o Redmi Note 10 5G é a escolha ideal no momento? Você vai conferir tudo sobre os novos intermediários da Xiaomi nesse comparativo para saber qual o modelo ideal para comprar. Vamos começar pelo design e nesse ponto não há muito o que discutir, já que todos são muito parecidos. Na parte frontal, há entalhe em furo e bordas finas, enquanto na traseira há conjunto com 4 câmeras separadas em 2 blocos de vidro, com a principal sendo maior e se destacando por um aro cromado. O único que foge desse padrão é o Redmi Note 10 5G, que tem aro cromado mais largo que engloba 2 câmeras e tem apenas mais uma para fechar o trio fotográfico. Todos os 5 modelos possuem corpo de plástico, mas o Note 10 Pro e Pro Max contam com traseira em vidro com proteção Gorilla Glass. Eles também possuem geração mais avançada no vidro que protege a tela. Quase todos possuem certificação IP53 para proteção contra respingos e poeira, ficando de fora apenas o Note 10 5G. O Note 10 e Note 10S possuem mesmo tamanho e peso, sendo os mais compactos da família. O Note 10 Pro e Pro Max também são do mesmo tamanho e são os maiores dos 5 modelos. O Note 10 5G fica no meio termo. Em termos de tecnologia, temos Wi-Fi AC para a rede 5 GHz, Bluetooth de 5ª geração e emissor de infravermelho em todos os modelos. Porém, apenas o Note 10 Pro e Note 10 5G trazem NFC. De todos, apenas um tem conexão com rede 5G, mas em troca você perde a possibilidade de usar 2 chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Resumindo, Note 10 Pro se destaca em design e o Note 10 5G em conectividade. Quem possui a melhor tela? Bem, o modelo 5G é o único que ficou sem painel AMOLED, mas traz taxa de atualização de 90 Hz, enquanto o Note 10 e Note 10S ficam limitados apenas a 60 Hz. Se você busca fluidez máxima, então a dúvida cai sobre o Note 10 Pro e Note 10 Pro Max, que possuem o mesmo painel de 120 Hz. Eles também possuem o brilho mais forte da família e trazem suporte HDR10 para aproveitar o máximo de vídeos no YouTube e serviços de streaming. O Note 10 5G é o mais fraco do conjunto, com brilho baixo e painel IPS LCD com contraste decente e ângulo de visão mais limitado. Em termos de calibração de cores, também temos pequena vantagem no Note 10 Pro, e ele acaba sendo o mais equilibrado dos 5 modelos. É bom ver que a Xiaomi começou a se importar mais com a parte sonora em seus intermediários e até mesmo o Redmi Note 10 mais básico traz som estéreo. O único ponto fora da curva foi o Note 10 5G, que traz apenas uma saída de som e fica limitado a áudio mono. Nem parece que ele faz parte da mesma família. Em potência sonora temos vantagem para o Note 10 Pro e Pro Max, que também apresentam boa qualidade de som com médios e agudos bem definidos. Mas eles perdem em graves para o Redmi Note 10, que seria a nossa segunda opção em experiência sonora. O Note 10 5G, mais uma vez, é o mais fraco dos 5. Se quer ter a melhor experiência multimídia, então a escolha fica entre o Note 10 e o Note 10 Pro Max. Todos saem da caixa com Android 11 e interface MIUI 12. Os recursos são os mesmos entre os modelos e aqui não há o que destacar, já que terá experiência similar com qualquer um. O que muda é a taxa de atualização de tela, o que permite ter animações mais fluidas no Note 10 Pro e Pro Max. Eles também apresentam menos engasgos por contarem com hardware mais potente. Com relação ao suporte a atualizações por parte da Xiaomi, é difícil deduzir qual aparelho receberá mais atenção da marca, já que as gerações anteriores tiveram updates completamente aleatórios. Mas como o Pro Max é exclusivo do mercado indiano, pode ser que ele receba menos atenção que o modelo global. Se você se importa apenas com os recursos da MIUI, então escolha qualquer um. Agora, se faz questão de ter boa fluidez, invista no Note 10 Pro. E qual tem o melhor desempenho? Você já deve imaginar que seja o Note 10 Pro por ser o mais avançado. Mas em nosso teste de velocidade, vimos o Note 10S ser o mais ágil da família. Como isso é possível? O software da Xiaomi favorece bateria e não desempenho, e o gerenciamento de RAM funciona melhor no Note 10S. Em benchmarks, por outro lado, o Note 10 Pro é o campeão, com o Note 10S ficando em segundo na pontuação do Antutu. Já em jogos é o Pro Max que leva a melhor. Ele entrega a melhor fluidez, roda jogos até 120 FPS e esquenta menos que o Note 10 Pro. O Note 10 5G rodou alguns jogos a 90 FPS, enquanto os demais modelos ficaram limitados a 60 FPS. Para facilitar a escolha, vá de Note 10S se não pretende jogar ou invista no Note 10 Pro Max se jogos forem importantes para você. Todos possuem bateria na faixa dos 5.000 mAh, mas não entregam a mesma autonomia. Aqui é onde o Redmi Note 10 padrão leva sua primeira vitória ao atropelar seus irmãos e alcançar mais de 30 horas de uso moderado em nosso teste padronizado com mais de 15 horas de tela ligada. Ele também é o que tem o carregamento mais rápido e demora pouco mais de 1 hora para ir de 0 a 100%
e recupera um terço da bateria com apenas 15 minutos na tomada. O Redmi Note 10S foi o segundo melhor em autonomia e recarga, enquanto o Pro Max foi o pior de todos. Bateria é o que importa mais para você? Então pode escolher o mais simples da linha. Redmi Note 10 Pro e Pro Max chamam a atenção pela avançada câmera de 108 megapixels, enquanto os demais trazem sensores com resoluções inferiores. Mas será que na prática elas entregam as melhores fotos? A resposta direta é sim. O sensor de alta resolução comprime 9 pixels em 1 e garante nitidez superior aos demais da família. Eles também se destacam na câmera ultra-wide com melhores fotos que os mais baratos e trazem câmera macro superior com foco automático. O Redmi Note 10 é o pior do conjunto, enquanto o Note 10 5G supera o Note 10S na qualidade geral de fotos, mas peca por não ter câmera ultra-wide. Quer a melhor câmera? Então terá que investir no mais caro da linha. E em selfies? Os modelos mais caros também se destacam aqui. Note 10 Pro e sua variante Max registram selfies com bom tom de pele, cores equilibradas e contraste acertado. O modo retrato não sacrifica os detalhes e faz uma boa separação de planos com poucos erros. Selfies noturnas apresentam nitidez inferior, mas sem serem tomadas por ruídos. O Note 10S superou o Note 10 padrão e o 5G em selfies. Ele não é capaz de capturar fotos tão detalhadas quanto o Pro, mas entrega imagens equilibradas. Nenhum dos três se destaca em locais mais escuros, mas o Note 10 5G mais uma vez acabou sendo o pior. Se selfies forem importantes, então valerá a pena pagar pelos mais caros. E na filmadora? O Note 10 5G é o único que não grava vídeos em 4K. Já com a câmera frontal, todos ficam limitados a Full HD. Há estabilização eletrônica em todos, mas ela funciona melhor no Pro, além de ser o que tem o foco mais ágil. Nenhum chega a se destacar em filmagens noturnas e sofrem com ruído. A captura de áudio é outro ponto que poderia ser melhor nos celulares da Xiaomi. Filmadora não é o ponto forte da linha, mas o Note 10 Pro é o melhor. Redmi Note 10 é o mais barato, mas também é o mais fraco da família. Porém, não é o que entrega o pior custo-benefício. O Note 10 5G tem a pior tela, apesar do painel de 90 Hz. Não tem som estéreo, tem o conjunto de câmeras mais limitado e sai mais caro. O Note 10S, por outro lado, foi o mais rápido em nosso teste de velocidade, ficou em segundo em autonomia e recarga, tem câmeras um pouco melhores que o mais básico da família e custa um pouco a mais, o que torna o seu custo-benefício mais interessante que os demais. É inegável que o Note 10 Pro e Pro Max sejam os melhores, mas também são bem mais caros. Se você busca o que tem o preço mais justo, então vá de Note 10S. Ainda em dúvida sobre qual Redmi Note 10 comprar? Se quer apenas o melhor, invista no Note 10 Pro se precisa de NFC ou no Note 10 Pro Max se pretende jogar muito. Se ter 5G é realmente vital para você, então terá que ignorar os demais por terem apenas suporte a 4G. O Note 10S foi o melhor no multitarefas e ficou em segundo em vários outros pontos, o que seria a opção mais equilibrada para a maioria e para aqueles que não ligam para a câmera de 108 megapixels ou não querem gastar caro no Redmi Note 10 Pro. Já o Redmi Note 10 padrão se destaca por ter a melhor bateria e ser o mais barato da família, mas é o mais lento e não empolga em câmera. Agora a escolha fica em suas mãos, mas as melhores ofertas estão nos links mais abaixo. É só clicar e economizar. E aproveita para comentar o que você achou da estratégia da Xiaomi com a linha Redmi Note 10 tão farta. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.